que são trabalhados no Reiki, né? Nós temos o Roberto Carlos como uma pessoa famosa que é adepta dessa terapêutica de harmonização, mas o Reiki tem as suas limitações também, né? Então, no caso, eu fui trabalhar com o Reiki com ela e as sessões eram de 1 hora mais ou menos. Ela saía da sessão maravilhada, de uma forma relaxada, tranquila, né? Ela falava assim, quando chegava em casa, agora vocês não me trazem problema não, que eu estou equilibrada, viu? Não bagunça a minha vida não. E aí, voltava da sessão, na próxima sessão, na semana seguinte, novamente com aquele contexto de desarmonia, de mal-estar, de sintomatologia pesada, né? Eu fazia novamente a sessão de Reiki, ela saía novamente mais ou menos bem, mas sempre com um retrocesso, quando ela voltava, aquele retrocesso no relato. Então, nem essa terapêutica estava adiantando muito, né? Parecia que dava só um efeito paliativo, né? Então, quando ela ficou sabendo dessa terapêutica do corpo espelho, que eu trabalhava com isso, ela falou assim, não, Gandhi, você tem que me atender, eu quero que você me atenda na quinta-feira à tarde, tem que ser nesse dia. E ficou tão no meu pé, eu falei, minha amiga, mas eu estou marcando mais para frente, eu não tenho vaga para essa quinta. Não, você tem que dar um jeito, você vai remanejar. Ela ficou tão no meu pé, que eu consegui atendê-la nessa quinta-feira à tarde, que ela queria. E aí, uma semana depois, ela me ligou. Ô Gandhi, cara, adorei, excelente, mas eu queria te dar o relato do que passou comigo. Toda quinta-feira à noite, eu vou numa reunião de cunho espiritual, que lá tem umas videntes. E essas videntes, eu já estava cansada de ir lá, elas começaram a falar para mim, mas você está com energia pesada, hein? Sua aura está preta, hein? O que você está andando fazendo? Minha filha, você está muito carregada. E aí, toda a sessão, né, toda reunião lá, eu saía com aquela sensação de que estava pesado, e aquele negócio ia me fazendo mal. E eu falei assim, não, eu vou fazer essa sessão com o Gandhi na quinta-feira à tarde, vou direto da sessão para esse encontro e não vou falar com ninguém que eu fiz essa terapia. Ô Gandhi, eu cheguei lá, meu filho, aquelas videntes começaram a me olhar com a cara boa, rapaz, e começaram a comentar, não, mas sua energia está limpinha, sua aura está iluminada, o que você fez? E eu não contei nada para elas, e eu fui ficando motivada com aquilo, fui ficando animada, e aí fui para casa muito bem. No dia seguinte eu estava me sentindo muito bem, não tive dor nenhuma na minha escápula, não tive nenhum processo de falta de ar, daquele mal-estar da síndrome de pânico, e foi assim o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia foi maravilhoso. Ô Gandhi, o quinto dia foi perfeito até chegar à noite. Infelizmente à noite eu não quis ver televisão, fui ficar no sofá pensando na minha vida, e cara, eu comecei a pensar o que eu não devia. Eu comecei a pensar, será que aquela dor não vai voltar, não? Será que eu não vou ter mais aquelas faltas de ar, não? Será que eu não vou ter aqueles processos de sensação de morte mais, não? Ô Gandhi, naquele primeiro momento eu comecei a pensar se aquilo não ia voltar. Depois eu comecei a ter medo daquele negócio voltar. Depois eu comecei a ficar com já pânico dele retornar. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com aquela dor e estava com aquele mal-estar acontecendo 5 vezes na minha vida. No meu dia, aquele mal-estar. Então, eu estou te ligando para falar o seguinte, que eu sei que essa terapêutica funciona, eu tive 5 dias maravilhosos, eu sei que isso é possível, mas comigo só funciona durante uma semana. Então, eu estou te ligando para te propor você fazer essa terapêutica toda semana comigo, eu pago, eu faço questão, mas aí eu acho que toda semana é que vai resolver o meu problema. Aí eu falei, minha amiga, você lembra que eu lhe falei que essa terapêutica só pode ser feita uma vez ao ano? Que esse é um compromisso ético que a gente faz com a própria terapêutica, com o criador dela, porque é uma função de ajuda, mas não de muleta. Você viu que você teve a capacidade de modificar, foi algo que você se permitiu. Não é o Gandhi, não é o curador, não é nada disso, é você que se permite pensar a vida de uma maneira diferente. Então, essa conquista que você teve nesses 5 dias, ela é possível de ser retornada através da sua própria entrega, da sua aceitação, e aí dentro de 1 ano, se você achar viável, eu te atendo novamente, mas é isso que eu posso fazer por você.
Nada te impede de estar fazendo uma massagem,